nossa mensagem? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Tivemos uma reunião pela manhã, muito agradável, abençoada. Deus falou através da sua palavra, nos deu direção, nos deu instrução, nos deu ensinamento, e de noite não será diferente. Deus não faz acepções de pessoas. Você abençoou. Está colado aqui. Você passou uma tinta aqui, Jesus. Chega, falou conosco de manhã, vai falar conosco também à noite. Amém? Gênesis capítulo 35, eu vou estar falando sobre a história de Jacó. Todo mundo tem uma história. Você tem uma história, eu tenho uma história. E Jacó tem uma grande história, que eu deixo. Semana passada eu dei uma missão para vocês, lembra? Eita, não lembra não. Eu não lembro nem que eu comi meio-dia. Você não lembra qual foi a missão semana passada? Ler o livro de Esther. Alguém leu? Vou nem perguntar para não fazer a pessoa pecar, né? Não lembrar do pecado. Então, a missão dessa semana é ler a história de Jacó. Leia a história de Jacó. Eu vou fazer algo aqui bem resumidamente, então eu peço a atenção de todos, porque eu já vou fazer um resumo aqui daqui a pouco. Vamos lá? Versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de seu irmão Esaú. Vamos ler novamente? Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú. Por que Jacó fugiu? Alguém lembra? Por que Jacó teve que fugir? Jacó estava vivendo um dos seus dias mais difíceis. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Mas por quê? Ele mesmo criou essa dificuldade. Ele mesmo criou essa tribulação na vida dele. E essa é a nossa mensagem. Ele clama a Deus, e Deus dá direção. Deus deu direção. Ele clamou a Deus e Deus disse: Jacó, levanta-te, habita ali em Betel, vai para Betel, habita ali, permanece ali, faz ali um altar para aquele que te apareceu quando você estava fugindo. No dia mais difícil de Jacó, Deus apareceu. Deus sempre vai aparecer nos dias difíceis quando clamarmos a Ele. Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, no dia mais difícil de Jacó, ele clamou ao Senhor, ele pediu a ajuda do Senhor, e Deus disse isso para ele. Aí eu quero chamar a sua atenção da dificuldade que Jacó criou. Porque ele nasceu com uma promessa. Desde o ventre da sua mãe, Jacó já tinha uma promessa: que ele seria maior do que o seu irmão, que através da vida dele, a sua descendência, Deus engrandeceria, como engrandeceu Abraão, Isaque, e engrandeceria também Jacó. Então, Jacó nasce com uma promessa. Eu e você também nascemos já com uma promessa. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Eu e você já nascemos com uma promessa. Já já nós vamos entrar nesse detalhe.
Então ele nasce com uma promessa, ele cresce. A Bíblia diz que Isaac, ele tinha mais apreço por Esaú, porque Esaú era um homem que ia para o mato, matava a caça, arrancava o couro, limpava, fazia um cozido e levava para o seu pai. Era mais ou menos o que eu falo aqui para os meninos. Ele era um alfa. Era um alfa. Ele matava, ele não tinha nojinho não. Ele metia a faca ali, a peixeira, cortava, fazia, entregava, pai, come aqui. Jacó não. Jacó já ficava mais ali na saia da mãe. Ele gostava mais de ficar na tenda, ele ajudava a mãe, ele ajudava ali nas coisas, fazia coisa para a mãe. E a mãe, a Bíblia diz que a mãe amava mais ele. Por causa dessa aproximação, por causa desse elo, desse vínculo de sempre estar junto, companheiro, a Bíblia faz esse destaque. Ficou o desafio para você ler. Você vai ver, e se eu estiver mentindo, me manda um WhatsApp. Pode dizer, pastor, você estava mentindo. Te dou a liberdade. E aí aconteceu que eles foram crescendo. Diz a palavra que Isaac começou a envelhecer e começou a ficar cego. A gente já estudou isso. Tem cristão que vai envelhecendo espiritualmente e vai ficando cego. Já não tem mais discernimento do que posta. Já não tem mais discernimento do que curte. Já não tem mais discernimento do que compartilha. Quando era jovem, tinha discernimento, tinha temor. Ficando velho, vai perdendo o discernimento. Mas não é a nossa mensagem. Isaac foi ficando velho e cego. E ele teve um pressentimento. Ele teve um pressentimento que ele iria morrer, que estava perto da sua morte. Ele fala, não posso morrer sem abençoar o meu filho. E o filho que ele iria abençoar era Esaú, o primogênito. O primogênito. E ele fala para o Esaú, Esaú, vai lá, busca aquela caça que só você sabe buscar. Busca lá, prepara lá, traga aquele cozido que eu vou te abençoar. E Esaú pegou seu arco e flecha, colocou sua peixeira do lado e tacou na capoeira. Amém? Está conseguindo visualizar isso? Entrou na capoeira, entrou no mato, foi procurar a caça. Rebeca ouviu. Rebeca ouviu. E falou, epa, essa bênção é de Jacó. Jacó, que foi, mãe? Chega aqui. Seu pai vai abençoar Esaú. Mas essa bênção é sua. Pega lá um cabrito, eu vou preparar uma caça, você vai levar para o seu pai. Mas ele vai perceber, vai, não, está cego. Não, mas no cheiro, coloca a roupa de Esaú. Não, mas se ele tocar em mim, ele vai ver porque Esaú era peludo, cabeludo. Não, vai perceber, não, a gente vai colocar assim uns cabelinhos no seu braço. Olha para você ver. A própria mãe ensinando o filho a errar. A própria mãe ensinando o filho a pecar. Devemos tomar muito cuidado. Eu e você, que somos pais, somos influenciadores para o reino. Devemos influenciar os nossos filhos para a verdade, para o caráter, para amar a Deus acima de tudo. Mas, no nosso resumo, Jacó obedece a sua mãe, leva o cabrito, ela faz o cozido, Jacó leva até o pai, Isaac começa a dizer, nossa, mas tão rápido, chegou rápido demais, é você mesmo, Esaú? Ele, sou, ficou assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Vem aqui, meu filho, vou te abençoar. E derramou a bênção sobre a vida de Jacó. Passou um pouco, Esaú chega e leva o cozido. Leva o cozido e fala, meu pai, me abençoa. Ele, vocês estão brincando comigo? O que está acontecendo? Eu acabei de te abençoar o meu filho. Ele, como assim, meu pai? Aí veio um aqui,
e disse que era você, e eu abençoei. Foi Jacó. Ele tomou a minha bênção, ele me enganou. E aí ele faz uma promessa. Creio eu que ele fala para sua mãe: quando meu pai fechar os olhos, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Ele jurou Jacó de morte. Eu vou matar. A mãe de Jacó já pegou uma borota, colocou as coisas ali, uma comida, um pão, colocou ali uma botija, diz a palavra que colocou azeite, só não colocou travesseiro. Travesseiro não colocou não, que teve a continuação da nossa história. Ele foge, a mãe dele vai para a casa do seu tio Labão, lá em Padarã, fica lá, arruma uma mulher lá, casa com ela lá e mora para lá. A mãe deu direção. A mãe, na Bíblia, tem também uma representação de igreja. Se você for estudar teologicamente, a mãe, na Bíblia, também se refere à igreja. A mãe da direção, a mãe da instrução. Ela deu direção, chega um certo caminho, ele quase chegando em Padarã, ele cansa. Diz a palavra que ele não tinha nem um travesseiro. Ele pega uma pedra, ele coloca a cabeça, que é onde a gente vai ler. Vamos ler? No versículo 28. Vamos lá, Gênesis 28, versículo 18. Foi bem aqui, ó. Ele chega nesse lugar aqui. Então, ouvindo folhas aí, 28, 18. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele acorda na madrugada, ele teve um sonho de uma escada de anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele entende que aquele lugar, Deus estava ali. Ele olha para aquela pedra, ele faz daquela pedra um monumento, um símbolo. Ele pega aquela pedra, lembra que eu disse que a mãe dele colocou azeite e derrama. Ele derramou ali e fez uma aliança com Deus. E também um desafio. Falou: se o Senhor cuidar de mim, me der comida, me der veste, me guardar nessa viagem, me dá paz, me dá prosperidade e me trazer de volta para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Ok. Seguindo a viagem, diz a palavra que ele vai para Padarã, chega lá, ele conhece Raquel, já se apaixona, pede ela em casamento para o seu tio faz um negócio da China com ele. Você quer casar com Raquel? Quer, você vai trabalhar, vai ser igual a filha do pastor, vai ter que trabalhar. Se o meu sogro não cobrou, foi porque eu não quis. Mas ele tem até uma rocinha lá, né? Ele podia ter levado eu para tirar uma diária da roça. Não levou porque não quis. A dona Raquel não, vai ter que pagar. Mas voltando aqui, 7 anos você vai ter que trabalhar. 7 anos. Ok, eu pago, eu trabalho. Porque quem ama se esforça. Quem ama, meu irmão, não mede esforço para ter aquilo que deseja. Ele trabalhou 7 anos, no dia do casamento, ele casa com uma vesga, chamada Lélia. A Bíblia diz que ela era vesga. Ele acorda
toma um susto. Oi, pai, deve ser não. No outro dia ele leva ela para frente do pai. Ô Labão, você me enganou. Lembra? Quem planta, colhe. Ele enganou Esaú. Meu irmão, entenda. Eu já vi muita gente falando assim: ah, mas tudo isso cooperou para que ele recebesse a bênção. Sim, Deus foi cooperando, consertando os erros de Jacó. Não precisava de mentira. Deus precisa de mentira para dar bênção para alguém? Deus precisa de engano para dar bênção para alguém? Ele usa apenas as circunstâncias. Ele apenas usa as situações. Eu volto novamente. Eu não precisava levar 2 tiros para permanecer na presença de Deus. Eu não precisava ter usado crack. Eu não precisava ter usado drogas. Eu não precisava ter ido no fundo do poço. Era apenas ter ouvido a minha mãe e meu pai. E simples. Ah, mas tudo isso cooperou porque o Senhor hoje tem conhecimento, hoje o Senhor sabe o que é passar na pele. Amém. Deus usa essas circunstâncias, usa essa situação, me deu experiência, mas ele não ficou lá, não. Gilson nasceu, ele vai ser um drogado, depois eu trago ele para ser um pastor. Pronto, coloca aí, Miguel. Miguel não, Gabriel. Põe aí, Gabriel. Assinado Elohim, o Criador. Não, ele usa as circunstâncias, ele usa a situação. Mensagem de quarta-feira: todas as coisas cooperam. Essas coisas cooperaram, mas não era a vontade de Deus que eu fumasse droga, que eu fosse para o caminho errado. Não era. Assim como também não era a vontade de Deus de Jacó fazer o que fez. No tempo certo, Deus honra, meu irmão. No tempo certo, Deus abençoou. Você não precisa dar rasteira no seu colega de trabalho. Você não precisa queimar o filme dele. Você não precisa ficar no ouvidinho do gerente, da gerente. Você não precisa ficar fazendo casinha para você subir numa empresa, para você subir no trabalho, para você alcançar alguma coisa. Estão entendendo isso, igreja? Sim ou não? Concorda comigo? Eu estou falando asneira. Aí Jacó foi enganado. Labão disse assim: mas você quer casar com a Raquel? Ele quer. Então vamos fazer um negócio. Você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Mais 7 anos. Muitos acham que ele trabalhou 14 anos para depois casar com Raquel. Não. Passou-se uma semana depois de ele ter casado com ela, ou dependendo da tradução, Lia, ele vem e busca Raquel e casa-se com Raquel e paga os 7 anos de trabalho. Ok, 14 anos. No desafio semanal, você vai ler que ele sentiu vontade de voltar para casa. 14 anos trabalhando no sol quente, cuidando das ovelhas, das cabras, dos bodes, dos bois, de tudo do seu sogro. Com 14 anos, ele sente desejo de voltar para casa. Ele está se preparando para ir para casa. O Labão diz: ei, vai não. Ele percebeu que Deus abençoava tudo que Jacó tocava. Amém? As pessoas têm percebido isso na sua vida? Porque é preciso. É muito importante a sua família entender que o que você toca, Deus abençoa. É crucial. Ah, não preciso provar para ninguém. Não. Não é isso que te motiva. Não é isso que tem que te motivar. Eu tenho que provar para alguém. Não. Não. Você não é motivado por isso. Mas eis que verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É notório a diferença de quem é fiel a Deus e de quem Deus é fiel com ela. Isso é notório. Então, Labão, olha, não, você não vai. Diz o seu salário. Quanto que você quer receber? Determina, já até fiz campanha disso aí na segunda-feira, determinando o seu salário. Ele queria voltar para onde, gente? Vem comigo. Para onde que ele queria voltar? Para casa? Para casa do pai. Tem gente lá fora
Agora, tem gente lá fora agora com vontade de voltar para a casa do Pai. Com desejo de estar na casa do Pai. Mas sabe por que não volta? Porque todas as vezes que sente vontade de voltar para a casa do Pai, o diabo faz uma proposta. O diabo coloca um relacionamento íntimo, o diabo coloca mais dinheiro, mais prazeres, mais entretenimento. Ele está ansiando, desejando voltar para a casa do Pai, porque, meu irmão, quem pisou no Santo dos Santos, não preciso falar muito não, né? Quem pisou, quem provou, querida, a água do Espírito lá fora, está bebendo fel, está bebendo amargo. Quem está lá fora aconselha quem está dentro nunca sair. Quem está lá fora, você vai aqui, ó, ali perto do não sei o que lá, ser acessórios. Infelizmente fica 5, 7 bêbados ali debaixo ali dormindo. Para e conversa com ele. Olha lá, se um deles lá não era pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, filhos de evangélicos, até mesmo filho de pastor. Feliz Natal, a gente cuidou de um que era filho do pastor. Te ajudou ele, depois ele sumiu, mas não te cuidou lá. Ficou conosco, passava lá, comia pão, bebia suco, não dava dinheiro. Eu sabia que eles iam comprar cachaça. Preparavam bolacha, preparavam suco, como aí, meu querido. Muitos, e todos eles, se você parar para conversar, ele vai te aconselhar. Cara, não sai da presença não. Os meninos foram evangelizar esses dias, não foram? Um rapazinho, o William, até hoje eu oro por ele, tenho o contato dele, esteve aqui conosco. Deus vai libertar aquela alma em nome de Jesus, amém? O William falou, não aproveita, agarra isso. Não saia da presença de Deus. Voltando para a nossa mensagem. Ele queria voltar para a casa do pai, mas Labão ofereceu a proposta. Ele começou já a fazer os cálculos. Eu tenho 2 esposas, eu já quase 10 filhos, o salário até que ia cair muito bem. O salário, e como que é? Eu escolho o meu salário, escolho o que eu pago. Rapaz, eu vou ficar. Mas, gente, agora, meu irmão, 30 mil reais para você receber, você ia para o Acre? Ó, eu já disse com certeza. É o que humanamente fala. Mas e se Deus não confia? Aí já muda a história, né, irmã? Mas logicamente uma proposta dessa é tentadora. É tentadora. Ele, quando recebe a proposta, ele já não muda de história. Não, eu vou ficar. Diz a palavra que ele ficou mais 6 anos. 6 anos ele ficou. Mais 6 anos, meu irmão. Até que, num sonho, o anjo apareceu. Vem comigo aqui, no livro de Gênesis 31, 11. Está pertinho, 31, 11. Num sonho, o anjo apareceu. 31, 11 diz assim: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Labão enganava Jacó toda hora. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Volta para a terra da tua parentela, volta para a casa dos seus pais, volta para a terra dos seus pais. Ele tinha herança de Isaac. Isaac já tinha morrido. Então ele fica ali, mais 6 anos trabalhando. Foi necessário Deus ir lá cobrar ele. Ei, está na hora de voltar. E quantos têm recebido essa cobrança? Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar
e praticar aquelas palavras que você não ia deixar nada ser prioridade acima de Deus. Está na hora de voltar a ser fiel, está na hora de voltar a ser obediente, está na hora de voltar para aquelas horas de oração, está na hora de voltar para aqueles momentos de devocional, está na hora de voltar para aquele jejum que você fazia toda semana. Mas hoje, uma opressão, meu irmão, o diabo não quer que você jejue. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você esteja aqui na segunda-feira 60 minutos com Deus. Ele coloca sono, ele coloca preguiça, ele coloca cansaço, ele coloca doença, ele coloca tudo para que você não tenha uma hora com Deus. Ele está dizendo, está na hora de voltar. Lembra daquele voto que você fez? Volta, eu sou o Deus que te apareceu lá em Betel. Volta, Jacó. E ele pega as suas trouxinhas, que já não é mais algumas, ele, as duas esposas, mais um monte de filho, mais um monte de empregado, um monte de animais, e Deus tirou tudo de Labão e deu a Jacó. Engrandeceu Jacó, tanto que os cunhados dele ficou morrendo de inveja e queria até matá-lo. Resumindo, ele saiu jurado de morte. Tinha mais outro problema. Ele tinha voltado jurado de morte. Ok. Ele volta. Deus faz aquele que queria te matar, te abençoar. Foi a nossa mensagem do domingo passado. Ramã queria matar Mardoqueu, mas foi Ramã que teve que glorificar o Mardoqueu. Olha aí, o homem que o rei honra. Assim que Esaú viu Jacó, ele abraçou o seu irmão, ele beijou o seu irmão, ele viu os filhos, falou: cara, que família linda, cara, que família bonita que você, quando Deus transformou o coração de Esaú. Jacó quis ganhar o coração, tem gente que é assim, cuidado. Jacó quis ganhar o coração de Esaú com presentes. Diz a palavra que ele faz uma estratégia. Ele pega alguns animais e manda na frente. Se o meu irmão me perguntar, fala que é o seu servo é escravo. O seu servo estava lhe presenteando. Esaú estava vindo com 400 homens. Meu irmão, um homem que está vindo com 400 homens a cavalo, um homem que está vindo com 400 homens, e uma pessoa que foi jurada por morte, meu irmão. Irmão, se alguém dizer que vai vir me matar e alguém falar: está vindo, estou debaixo desse altar. A não ser que Deus fala: fica. Não, a Bíblia nos ensina a fugir. Se eu não, leia a Bíblia. No dia da tribulação, fuja para outra cidade. Está lá, só você. No dia da tribulação, fuja. Se dá para fugir, fuja. Chegue lá, pregue o evangelho naquela cidade. Fale do amor de Cristo. O que eu não posso é negar Jesus. O que eu não posso é negar o nome de Cristo. Amém, igreja? Mas Deus transforma o coração de Esaú. Esaú abraça o seu irmão, beija o seu irmão, fala: vamos comigo, meu irmão. Jacó disse: não, vai na frente. Jacó estava confiando muito em Esaú. Vamos chegar na outra mensagem, capítulo 34. Pula para o 34, versículo 1. Eu falei? Vai para o 33. Eu acho que está em cima, né? 33, versículo 18. Aí, nessa caminhada, Jacó, ele para numa cidade chamada Siquém. Mas aonde Deus mandou ele ir? Para a cidade dos seus pais. Deus mandou: vai para Betel. Lá naquele lugar que você levantou uma coluna, Deus deu uma direção. Deus deu uma ordem. Vai para Betel. Mas, quando ele chega lá,
Ele não vai com seu irmão Esaú, ele não consulta a Deus, ele não pergunta a Deus, ele olha para Siquém e diz: "Olha, essa terra é boa, dá para a gente se estabelecer aqui, vou comprar um terreno aqui." E aí diz a palavra: "E Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, fez o seu assento diante da cidade, comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão do filho de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel." Mais ou menos, ele tomou uma decisão própria, e aí ele depois consagrou aquele lugar. Vocês conseguem entender? Deus mandou ele para Betel, ele disse: "Não, aqui está bom, vamos construir um altar, vamos agradecer a Deus. Deus, eu te apresento esse lugar, me faz prosperar, me abençoa aqui, faz com que eu cresça, que eu me multiplique." Fez ali um altar de adoração, louvou a Deus. Lindo, 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 não é, gente? É uma das coisas que ele tem que fazer, sim ou não? Agradecer a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, a história muda. Não era para Siquém, para onde ele tinha que ir. Não é somente eu ir para um lugar dizendo: "Eu vou para aquele lugar e Deus vai comigo." Meu irmão, se ele não te dá a direção, se ele não te der o sinal, se ele não confirmar no teu coração, meu irmão, cuidado. Pode vir consequências. Pode ser que depois de 10, 15, 20 anos, todas as coisas cooperem. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor, Ele faz um desdobramento ali e Ele nos abençoa com a sua graça e misericórdia. Mas demora um tempinho. Por causa do engano de Jacó, foram 20 anos longe da casa do seu pai. Sofreu o que sofreu. Ele volta, ele não consulta a Deus, ele não fala com Deus, porque estava tudo bem. Quando está tudo bem, muita gente não ora, só diz: "Glória a Deus, obrigado Jesus, gratidão." Só. Não é todos, mas muitos. Ele chega, compra a terra: "Vamos estabelecer aqui." Vamos. Levanta o altar. Levantou. Versículo 1 do capítulo 34. "E saiu Dina, filha de Leia, que era Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu, a tomou, deitou-se com ela e humilhou." Sabe o que aconteceu aqui nessa cidade? A filha de Jacó, a Dina, foi abusada sexualmente. Foi estuprada. Foi abusada. Novamente, Deus queria isso? Não. Deus não queria isso. A maldade estava no coração de Siquém. A maldade estava no coração de Siquém. Ele toma a filha de Jacó, abusa dela, até que a Bíblia vai nos relatar que ele se apaixonou por ela. E depois de errar, ele quis consertar. Ele chega até o seu pai: "Amor, papai, fiz, olha, a pior besteira da minha vida. Sabe a filha de Jacó? Deitei com ela, forcei, tivemos relação, mas eu queria pedir para você, pai, o senhor, pai, só podia pedir ela em casamento para mim." E a mão foi lá: "Olha, meu filho teve uma atitude de moleque, um irresponsável, já falei com ele, está de castigo, mas ele disse que gostou da menina e ele quer casar." Jacó, chegando naquele momento, não querendo casar, causar também briga, intriga, contenda, ele faz uma aliança. Ele diz: "Tá, ele errou, só que eu só aceito esse casamento se o povo de Siquém fazer uma aliança com o meu Deus."
Amém? Amém? Até ensinamento, né? Para os solteiros. Só aceita ter um casamento se tem uma aliança com o seu Deus. Ele aceitou. Todos os homens de Siquém foram circuncidados. Fizeram a cirurgia, arrancou o prepúcio. Com 3 dias é o momento que o homem fica mais vulnerável depois de ser circuncidado. Você vai ler o desafio semanal que que Simeão e Levi, os 2 filhos de Jacó, acordam de madrugada, entram na cidade de Siquém e mata todos os homens. Mata todos os homens. Faz uma carnificina. Mata todos. Pega as mulheres, pega os animais, pega as filhas e leva. Meu irmão, quando Jacó vê isso e fica sabendo disso, ele fica desesperado, ele fica amedrontado, ele fica aterrorizado. Ele falou: vocês trouxeram desgraça para a nossa família. Olha o que vocês fizeram, nós já tínhamos consertado o erro, nós já tínhamos feito uma aliança, eles concordaram em fazer uma aliança com o nosso Deus. Eu dei a minha palavra. Sabe o que vai acontecer agora, Levi? Simeão, os outros vizinhos vão querer nos destruir, os outros vão querer nos matar. Está aqui, ó, no capítulo 34, versículo 30, pula para 30, olha lá. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, agora eu estou turbado, perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, eu a nossa irmã como uma prostituta? Eles olharam para a cara do pai e falaram: o senhor acha que nós ia aceitar eles tratar a nossa filha como uma prostituta? Irmão, eu não sei não, mas eu, íntimo meu, Deus não se desagradou muito da atitude deles, não. É assim como Ele vai fazer com quem está fazendo a igreja de prostituta. A noiva, a mulher, abusando da igreja. Usando a igreja como comércio, usando a igreja para o enriquecimento, usando a igreja para ter um domínio, para ter um poder, para ter uma posição. Deus não aceita, não aceitará. Você pode ler Apocalipse, meu irmão. Você pode ler Apocalipse. Mas, ok. Depois, como que ele ficou aqui, gente? A gente acabou de ler. Ele ficou o quê? Turbado, preocupado, falou: vamos morrer. Acabou. Aí é a hora que nós pulamos para o capítulo 35. Depois disse Deus. Depois do quê? Depois do que acabou de acontecer, que a gente leu. Depois da consequência. Depois da tragédia. Depois do que aconteceu no meio deles ali, que ele ficou desesperado, os cananeus vão vir contra nós, vão nos matar. Aí ele foi consultar a Deus. Aí ele foi falar com Deus. Mas quando tudo estava bem, eu vou me estabelecer aqui, eu vou ficar aqui está bom para mim, obrigado Deus, oh glória, aleluia. Mas quando toda a desgraça aconteceu, aí que ele vai consultar a Deus. É onde eu e você devemos aprender
a consultar, mesmo que algo seja óbvio diante dos seus olhos, consulte a Deus. Não vá na sua experiência, não vá no seu conhecimento, porque tivemos grandes e grandes ensinamentos aqui na igreja. Davi estava vencendo uma batalha e era óbvio, o inimigo fugiu, depois o inimigo voltou, era óbvio, vamos vencer de novo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Só que quando ele consulta a Deus, ele para consultar a Deus. Ele diz: Deus, posso ir? Deus diz: vai não. Vai não. Faz assim. Aí Deus deu outra direção. Às vezes tem gente insistindo na mesma direção e Deus tem outra direção, tem uma renovação, uma revelação, um ensinamento. Vamos dar continuidade. Depois que tudo aconteceu, aí ele consulta Deus. Era para ele ter parado no meio do caminho, quando ele encontrou o seu irmão, era para ele ter falado: Deus, Pai, aonde o Senhor quer? É para mim com meu irmão? O Senhor falou na terra. Deus ia falar: ô meu filho, eu te mandei para Betel. Porque depois é essa direção, olha aqui, ó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, porque ele estava desesperado, prostrado, e sobe a Betel. 4 ensinamentos que temos aqui dentro desse texto: caído, prostrado, meu irmão, nada vai mudar. Você desanimado, depressivo, ansioso, perturbado, você carregado: eu estou sobrecarregado, pastor, eu estou assim, eu estou desse jeito, eu estou perturbado, eu estou... Meu irmão, Deus chama Jacó, diz: Jacó, levanta. Assim como ele falou com Josué, Moisés morreu, levanta, passa esse povo que era mais de 2 milhões de pessoas, passa eles para o Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Assim também é eu e você, meu irmão, caído, cabisbaixo, desanimado, triste, magoado, um coração cheio de mimimi, picuinha, raiva. Ai, disso eu não gosto, dessa eu não gosto, desse eu não gosto. Meu irmãozinho, eu tenho que estar de pé. Vida de oração, vida de comunhão com a palavra, vida de jejum, vida de obediência, estilo de vida. Amém, igreja? Então Deus dá uma direção. Ei, não precisava, né? Agora, sabe o que você vai fazer, Jacó? Levanta e sobe a Betel. Você pode pesquisar, a palavra Betel vai significar casa de Deus. Meu irmão, é aqui na casa de Deus que nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não sou um pastor que te doutrina para uma instituição. Eu não te doutrino para uma placa de uma igreja. O evangelho que eu prego é a doutrina de Cristo. Precisamos estar na igreja? Precisamos? Sim. Hebreus 10:25 nos ensina: não deixe de congregar, principalmente quando estiver perto do grande dia. Mas, dentro dessa palavra Betel, a casa de Deus, eu quero te chamar, meu irmão, fica de pé, levanta e sobe a Betel. Quer dizer, meu irmão, fica na presença de Deus, fica na palavra, fica em consagração, fica na fidelidade. Deus está nos dando direção. Fica de pé, eu quero você de pé. Caído você não levanta ninguém, caído você não vai ajudar a sua família, caído você não vai ganhar almas, caído você não vai prosperar, caído você não vai herdar a sua salvação. Tem gente que diz: não, mas eu vou entrar rastejando. Não, meu irmão, Deus quer todos de pé. Não, mas eu vou entrar rastejando, sendo carregado. Ei, todos de pé, marchando. Ele é o Senhor que nos cura. Ele é o Senhor que nos cura. Ele quer a gente de
cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de amor ao próximo. É assim que Ele nos quer. Sobe a Betel. No dia que você estiver triste, porque nem sempre a igreja vai estar aberta para você vir aqui. No dia que você estiver triste, vá para dentro do seu quarto e ora. Não vá para os status lamentar não, chorar não, dar indireta não. Vá para o seu quarto e lê a Bíblia, coloca uma canção, coloca um louvor, chama a presença de Deus, sobe a Betel, vá para diante da presença de Deus. Mas muitos, no dia da dificuldade, no dia que está perturbado, vou assistir Netflix, vou assistir YouTube, vou ver Instagram, vou ver redes sociais, vou ver o entretenimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Isso vai mudar, igreja? Não muda. Vai abrir ainda mais uma cratera dentro da alma da pessoa. Mas Deus está nos dando direção. Levanta-te, sobe até Betel, casa de Deus, presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Presença de Deus, e habita ali. Outra direção, habita ali. Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o quê? A alma descansará. Habitar, permanecer. Eu coloco outras palavras. Perseverar. Perseverar, habitar. Tem gente que fica um pouco, já não quer ficar mais. Eu falei pela manhã, o ministro até cantou na primeira canção. Vem como uma parede de fogo, né? Atos capítulo 1, você vai ler que após Jesus morrer e ressuscitar, ele, Jesus ressurreto, fica 40 dias aqui na terra, ensinando os discípulos. Você pode ler lá, Atos capítulo 1. 40 dias. Ele fala: fique aqui até que do alto seja revestido pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 14, não me lembro, que aproximadamente tinha mais de 500 discípulos naquele local. Mas quando o Espírito Santo desceu, só tinha 120 discípulos. Eles não permaneceram. Passou-se, depois de 40 dias, diz a palavra que o Senhor teve a sua ascensão aos céus, na sua nuvem, todos viram. Eles ficaram. Que dia que o Espírito Santo desceu? No dia de bem? Que significa 50 dias após a Páscoa. Então, Jesus ficou 40. 10 dias depois, o Espírito Santo veio. Teve discípulos que não esperaram 10 dias. Por isso que a gente vê muita gente saindo e saindo de igrejas e denominações, instituições, igrejas, porque elas estão esperando a promessa da cura, a promessa da prosperidade, a promessa de milagres, a promessa de sucesso. Deus tem isso. Tem cura? Tem. Tem milagre? Tem. Tem prosperidade? Tem. Tem bênção? Tem. Mas qual é a nossa promessa? Lembra que eu falei que nós nascemos com uma promessa? 1 João, fica aí. 1 João capítulo 2, versículo 25. Coloca na tela. Aqui um dia nós vamos ter uma tela de 60 polegadas. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Já tenho até ela. Tem ou não tem? Está no seu bolso. Nós temos pouco, glória a Deus. Esta é a que Ele nos... a promessa da vida eterna. Meu irmão, eu até um dia cheguei na igreja querendo uma morena bonita. Cabelo liso. Mas passou o tempo, eu fiquei por causa de uma promessa. Deus não queria apenas um casamento na minha vida. Deus não tinha somente um relacionamento na minha vida. Ele tem isso aqui, ó.
vida eterna. O ladrão não vem a não ser para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas o Filho do Homem, Jesus, ele vem para dar vida, abundância. Essa abundância muitos pregam, vários, como que diz, sei lá, noite abundante, mês abundante, relacionado a toda a abundância que Deus pode nos proporcionar, e pode. Só que a abundância aí, meu irmão, que eu espero é isso aqui. É isso que tem que nos motivar a estar na igreja. Eles estavam motivados. Eu quero ver essa promessa do Espírito Santo. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eles orando, jejuando, indo reunido. Quer saber? Eu vou pescar. Quer saber? Eu vou voltar para o meu trabalho. Quer saber? Eu vou para a minha casa dormir. Quer saber? Eu vou trabalhar. Quer saber? Mais de 400, 380 discípulos foram embora. Não permaneceram. Você pode ler isso no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Atos. Não permaneceram. Então, a direção de Deus Jacó, levanta, caído, você não pode mudar nada essa situação, e agora vê se me obedece, vai para Betel, sobe para Betel e fica ali, habita ali, enquanto não te der outra direção, permanece ali. E o que? Faz um altar de Deus. Altar tem vários significados. O altar tem um significado de símbolo. Povos fizeram um altar de aliança. Tipo, eu sou de uma família, o irmão dele de outra família, nós vamos fazer uma aliança, levantar um altar, um monumento. Um monumento. Isso aqui é o símbolo da nossa aliança. O símbolo que eu tenho uma aliança com Deus. Aquela pedra que ele ungiu, naquele lugar, é o símbolo da aliança com Deus. Qual é o seu símbolo com a aliança com Deus? Qual é? A pessoa te chama para mentir, te chama para enganar. Deveria ser um símbolo de você abrir a sua boca e dizer: eu não minto, porque eu tenho uma aliança com Deus verdadeiro. As moças, quando eu digo moças, os mais velhos entendem, e acredito que os mais jovens já estão entendendo isso. Pastor, não estou entendendo. As virgens, os virgens, que não é só moça que tem que ser virgem, né? A gente tem o deputado Nicolas Ferreira que casou virgem. Você já ouviu falar isso? Ele casou virgem. Então não é só moça. O rapaz também, que é de Cristo, deveria ser um monumento na escola. Sou virgem. Só vou me deitar com a minha esposa. Só vou me deitar com o meu marido. Dona Jaque está aí. Literalmente, como a Bíblia diz, mulher de um homem só. Se guardou para o marido. É um monumento, meu irmão. Alguém quer fazer... Eu não minto, eu não engano, eu não trapaceio. Qual é o seu símbolo que você tem uma aliança com Deus? Nossa, fulano, isso é diferente. Os povos aqui, a maioria xinga, fala palavrão. Você nunca vejo você resmungando. É porque tudo dá graça. Eu não vou reclamar, porque reclamar não me leva a lugar a nenhum. Meu irmão, eu tenho que ter um monumento de uma aliança, de um compromisso. Cara, eu vejo que você é calmo, tranquilo, não vai para festa, não vai para balada, não vai não te vejo no meio da roda, da gurizada. É porque eu tenho uma aliança com Deus. Simples, meu irmão. A sua palavra deveria ser um monumento, um símbolo de uma aliança. Ele faz uma aliança, é um símbolo ali. Altar também, na Bíblia, representa sacrifício. Sacrifício. Era levantado-se o altar e oferecia um sacrifício. Vem comigo assim. Por muitos e muitos anos, eu até apanhei ouvindo esse versículo. É melhor obedecer do que sacrificar.
É melhor obedecer do que sacrificar. Dona Lúcia me descia a vara de jabuticaba com esse versículo. Ela está vindo aí. Vai contar as histórias. O que acontece? Eu ouvi muitos pregadores dizendo isso. Muitos pastores falando isso. Só que na conotação de desqualificar o sacrifício. Na colocação de deixar de lado o sacrifício. Ah, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Sim, mas o que o texto quer dizer é: não adianta você sacrificar se você não obedecer. É isso que o texto quer dizer, é isso que o versículo quer dizer. Não adianta ter sacrifício se não há obediência. Porque obediência com sacrifício é adoração. Obediência com sacrifício é adoração. Ah, mas Jesus já fez o sacrifício na cruz e eu estou debaixo da graça. Diga glória a Deus, igreja. Amém. Fomos alcançados pela graça de Cristo. Mas eu e você, enquanto tiver fôlego de vida, devemos sacrificar a nossa carne. Eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Cristo quer de mim. É um sacrifício. Isso se chama-se renúncia. Você não quer orar, mas eu preciso orar, eu preciso sacrificar. Você não quer ler a Bíblia, mas eu preciso sacrificar a minha carne, matar a minha carne. Não é só cantar na Santa Ceia, já estou crucificado. Meu irmão, a crucificação é símbolo de sacrifício. Eu não faço o que eu quero. Não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Porque a questão, meu irmão, eu já disse isso aqui, não é odiar. Porque ninguém hoje está dizendo eu odeio fulano. É raro. A pessoa tem que ter um ódio mortal para dizer que tem ódio. Ela vai dizer o quê? Eu só não gosto de fulano. Eu só não vou com a cara dos fulano. Eu só, nossa, o nosso santo não bateu. É ela lá e eu aqui. É ele lá e eu aqui. Meu irmão, o maior problema disso é que você não anda. É que você não tem apreço pela alma do próximo. Se você tem essa justificativa, essas desculpas, são ferrapadas diante de Deus. Deus nos chamou para amar o próximo como Ele nos amou. Eu não merecia e não mereço o que Jesus fez na cruz, mas Ele fez. As pessoas não têm que merecer, meu irmão, para que você goste dela. Você tem que amar uma alma. De trás daquela pessoa, das atitudes, das ações, existe uma alma. E nós devemos amá-la. Então, há muitos se estendendo nisso. Não, mas eu só não gosto da pessoa. Eu só não gosto de fulano. Mas você ama? Você ora, porque a Bíblia me ensina a amar os meus inimigos. Ou só na minha Bíblia que está escrito isso, igreja? Tem alguém aí, na Bíblia de alguém? Só na minha, gente? Levanta a mão quem tem essa Bíblia escrita isso. Oh, glória, tira o print, Senhor. Tá? Já ficou lá no, como fala, no arquivo. Eu já colocou no arquivo. Tá? No dossiê. Que você era ciente que tem que amar quem? O inimigo. Aí eu estou acabando de dizer que a pessoa está falando, não, ela não é minha inimiga, é só. Se ela não é, não tem que amar também, meu irmão. Meu irmãozinho, altar, sacrifício. Só que não adianta ter sacrifício se não tem obediência. Quando há obediência, há sacrifício. A
pessoa mata a carne, ela tem renúncia. Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e vai. Vai, meu irmão. Vai. Vai com dor de cabeça, vai com dor de dente, vai com dor de joelho, vai com dor na perna. Vai. Dobra o joelho, entra na presença de Deus, vem para a casa de Deus, lê a Bíblia. Está com dor de cabeça, vai ler a Bíblia. Está com sono, vai ler a Bíblia. Está com dor de barriga, vai ler a Bíblia, vai orar, vai para a presença, sobe a Betel. No dia da dificuldade, vai. No dia que também não tiver dificuldade, vai também. Porque os erros, os maiores erros que estão escritos na Bíblia, foi quando a pessoa estava ociosa, de boa, em paz. Davi estava lá, no tempo de guerra, no tempo de luta, ele não foi para a batalha. Foi aonde o pecado que ele vê a mulher de Urias, Batseba, ali, nua, pelada, tomando um banho, ele deseja ela, a gente chama ele de Espírito Santo. O soldado do lado dele aqui disse: a mulher de Urias, Davi. Oh, meu rei, não faz isso. Eu vejo mais ou menos a resposta de Davi. Eu te perguntei. Eu te perguntei. Manda lá, Davi. Manda. Deitou-se com a mulher de Urias, depois mata Urias, e a espada já não se afastou mais da casa de Davi, porque foi no tempo de paz, meu irmão. No tempo tranquilo, estava lá tranquilo, ele estava de boa. Que a gente faz as piores escolhas, porque no tempo de paz, vou fazer. Ei, consulte a Deus. Vai tomar uma decisão diante do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí é isso. Nossa mensagem é essa. Aí lembra por que ele estava desesperado? Porque ele estava com medo do povo o quê? Matar ele. Olha lá. Vamos para o versículo 2. É bônus, tá? De manhã não teve isso não. Bônus. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai a vossa veste. Lembra que o Simeão e o Levi matou todos os homens e trouxe as mulheres, trouxe as filhas. Ele falou: cara, já que você fez isso, não dá de continuar assim. A gente vai ter que fazer um concerto com Deus. A gente vai ter que mudar essa situação. Ele recebe a direção e Jacó já começa a colocar a casa em ordem. Vamos tirar todos os deuses estranhos. Traz aí todos os ídolos. Você tem ídolos? Qual é o seu Deus? Moloque. Qual é o seu Deus? Baal. Traz tudo. Traz tudo. Trouxe tudo. Vamos nos purificar. Vamos mudar de veste. Versículo 3. E levantando-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em sua mão, e os arrecados que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do cavalo que estava junto a Siquém. Ele pega tudo e enterra todos os ídolos. É mais ou menos assim, meu irmão. Você pecou, você errou, você falhou, pega tudo. Todos os deuses estranhos, todo sentimento de ódio, todo sentimento de vingança, todo sentimento sujo, tudo aquilo que é maldade, enterra. Ele enterrou. E se purifique. O seu corpo é para o seu marido, não é para expor para os outros. O seu corpo é para a sua esposa, não é para expor para os outros. O que você curte, o que você vê, meu irmão, os nossos olhos é a porta de entrada para a nossa alma. Se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo vai ser mal.
Pega tudo que é de outros deuses, de outros ídolos, vaidade, ganância, cobiça, inveja, ciúmes, mágoas, fofocas, enterra, veste uma veste limpa, que você seja expergido pelo sangue do Cordeiro e purificado. Ele enterra, versículo 5, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiam após os filhos de Jacó. Meu irmão, você entendeu aqui? Eu acredito que você entendeu. Ele estava aterrorizado, amedrontado, preocupado. Meus filhos fizeram besteira, meus filhos olham para o céu, desgraça para a nossa casa, mas vamos nos consertar. É mais ou menos assim, meu irmão. Fez o errado, vamos agora fazer o certo. Não se desespere. Não erre. Gera uma grande consequência. A filha, Deus me livre, engravidou. Eu vou matar? Eu vou expulsar para fora de casa. O filho engravidou uma menina. E aí? Você vai virar as costas? Você vai abandonar? Pastor, vou dar uma surra, deixar só na água e sal. Isso pode. Isso pode. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Meu irmão, errou? Houve um erro? Houve uma consequência? Não erre. Não estou ensinando a ninguém aqui o que? Errar. Há uma grande consequência. A grande colheita para quem erra, para quem peca, para quem falha. Há uma grande colheita que olha Jesus. Mas errou? Conserta. Eles consertaram aquilo que era aterrorizante. Deus fez com que as cidades ao seu redor temessem a Jacó. A gente estudou isso na sexta-feira, meu irmão. Quando você busca Deus, quando você levanta altar para Deus, quando você esconde os ídolos, quando você lança fora o pecado, Deus se levanta. E aqueles que estavam se levantando contra você, contra nós, ficam aterrorizados. O terror de Deus foi sobre a cidade. Versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele o que? Havia. Pronto. Chegou ali. Versículo 36. Versículo 7. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. E morreu dela. Aí já é outra história. Aí você lê em casa. Mas a nossa mensagem é muito simples. Jacó tinha uma promessa, você tem uma promessa. Você não precisa atropelar o processo para alcançar a sua promessa. Você tem uma promessa, não é bom que o homem viva só. Deus tem uma família para você. Deus tem uma família para você. O mundo diz, cada um tem a sua, cada panela tem a sua tampa. Seu João foi a primeira forma. Cada um tem a sua tampa. Você não precisa atropelar, agir de manobras, de astúcias, de malícia, de todas as artimanhas para conquistar. Não, meu irmão, no tempo de Deus. Você tem um alvo para crescer numa empresa, para crescer nessa cidade. Meu irmão, cresça com Deus, de degrau em degrau. É Deus que vai tirar você de cauda e te colocar por
cabeça. Não é queimando as pessoas, não. Não é denigrindo a imagem dos outros. Ah, mas eu estou falando a verdade. Fala para outra. Não é assim, não. Na oportunidade até aconselha. Ô fulano, você está se queimando na cidade. Então, não atropele o processo. Deus já fez uma promessa. Você já tem uma promessa. Espere o tempo de Deus, consulte a Deus, ande na direção de Deus e Ele vai te honrar. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.